Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando agora mais uma aula de História. Uma aula que nós vamos dar continuidade àquele grande conflito da história da humanidade que foi a Primeira Guerra Mundial. Quais são os nossos objetivos com a aula de hoje? Primeira coisa, compreender a geopolítica europeia no contexto da Primeira Guerra Mundial. O que estava havendo na Europa, em seus vários países, que permitiu assim um conflito tão trágico? Um conflito de tão grandes proporções. O que estava acontecendo? Quais eram os interesses envolvidos por países que vão dar início a essa guerra que tantas vezes eles tentaram evitar? Lembra lá da paz armada? Eles estavam se armando, eles estavam se equipando, eles estavam convocando exército, mas ninguém tinha coragem de dar o primeiro tiro. Quem será que teve a coragem de dar o primeiro tiro? E identificar o estopim da Primeira Guerra, esse primeiro tiro. Exatamente. Vamos tentar identificar qual foi o primeiro tiro da guerra que vai desencadear aquela avalanche de alianças militares e de tropas que vão gerar um conflito de 4 anos de duração. Vamos lembrar aqui? Você sabe o que foi a paz armada? Vocês lembram o que é isso? Lembra quais eram as grandes alianças militares que dividiam a Europa nesse período antes da Primeira Guerra Mundial? Então, vamos responder aqui juntos, gente. Paz armada foi o período onde, embora não ocorressem guerras, estava em paz a Europa, houve uma grande militarização da Europa e aumento dos investimentos militares em praticamente todos os países do continente europeu, que estavam sempre tentando se preparar, estar melhor equipados, porque eles tinham uma certeza. Essa guerra vai acontecer uma hora. Mas quando? E isso eles não sabiam ainda. Então, eles estavam se aproveitando desse momento para se preparar o melhor possível. Tanto militarmente, com equipamentos, como também com aliados. E o que nos leva à segunda questão. Lembra quais eram as grandes alianças militares que dividiam a Europa? Então foram 2 grandes alianças. Uma delas era a Tríplice Entente, que era formada pela França, pela Grã-Bretanha e pela Rússia. Então, essa é uma das grandes alianças feitas. E a outra era a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, formada pela Áustria-Hungria e formada pela Itália. Lembrando a vocês, nessa época, a Áustria e a Hungria elas estavam juntas sobre o mesmo governo. Depois, justamente, da Primeira Guerra Mundial, que a Hungria se separa da Áustria e passa a ser um país diferente. Tá? Bom, vocês sabem o que significa a palavra estopim? Você tem ideia do que significa essa palavra? Que o pessoal fala, o estopim da guerra. Estopim é o pavio de uma banana de dinamite. Isso se chama estopim. É aquele pavio que você acende, ele vai queimar, é uma coisinha pequena, mas ele vai trazer uma explosão de grandes proporções. Isso é o estopim. Você já parou para pensar como a morte de um herdeiro de um trono, de uma monarquia, pode mexer com a vida de milhões de pessoas? Sim, aqui já tem uma dica. Qual é o estopim da guerra? É a morte de um herdeiro de trono, um herdeiro de uma monarquia. Esse vai ser o estopim que vai fazer essa banana de dinamite chamada Europa explodir, em um grande conflito. Bom, em 1917, vamos contextualizando, a Europa se encontrava em um período de prosperidade e paz. Graças ao imperialismo, então, eles conseguiram grandes recursos de matéria-prima e conseguiram um grande desenvolvimento industrial, econômico e conseguiram melhorar o padrão de vida das pessoas através de novos inventos que deixavam a vida das pessoas mais confortável, energia elétrica, telecomunicações, aí por diante. Desde as guerras de Napoleão Bonaparte, nenhum conflito havia tido grande duração. Tá? Todos os conflitos que aconteceram ao longo do século XIX, aconteceram alguns, eles eram rápidos. Você colocava 2 tropas para lutar, em geral a guerra não durava 2 meses. Eram conflitos muito ligeiros. Tá? E muitas das diferenças passaram a ser resolvidas através da diplomacia, e não mais só pelo exército, mas sim pela reunião de embaixadores, diplomatas, chefes de Estado, que discutiam suas situações e assim evitavam a guerra. Esse período do século XIX vai ser um período de grandes nomes dentro dessa carreira de embaixadores e diplomatas. Estudar a Primeira Guerra é importante para a gente compreender a Europa atual, em seus aspectos históricos e geográficos. Muitos dos conflitos que a Primeira Guerra deveria ter solucionado ainda não foram resolvidos até hoje. Então, é importante entender a origem e também entender por que eles não conseguiram resolver isso, apesar de criar uma guerra de tão grandes dimensões. Vamos lembrar aqui dos movimentos nacionalistas sempre. E se os acordos fossem baseados na nacionalidade ou no sentimento de pertencer a um povo?
né? Essa parte boa do nacionalismo, que é você sentir uma irmandade, você sentir parte de um grupo, você sentir uma parte de um todo. Tá? Os movimentos nacionalistas foram fundamentais no cenário pré-guerra. Você tem dois grandes movimentos de cunho nacionalistas que aconteceram nesse período. Um deles é o chamado pan-germanismo, que pregava a união de todos os povos de origem germânica, os alemães, em um único governo. Esse movimento pan-germanismo era a Alemanha que defendia. Ela defendia que ela era legítima protetora dos povos que falavam alemão e ela deveria ter sobre seu território as cidades que falavam alemão, todas elas. Só que o problema é que alguns desses povos falavam alemão moravam em cidades na fronteira com a França, na fronteira com a Rússia, na fronteira com a Áustria-Hungria, e isso colocava um pouco de ameaça a esses outros povos. Mas eles também tinham seus movimentos. A Rússia, ela iniciava um movimento que era o pan-eslavismo, que é o quê? Ela se dizia defensora legítima de todos os povos eslavos, e que por isso ela deveria governar todas as cidades e todos os lugares dos povos eslavos. Tá? Deveriam ficar sob sua proteção. Só que você tinha povos eslavos também na Alemanha, na Áustria-Hungria, em outros países, que não queriam abrir mão de seus territórios. Então, esse nacionalismo aí, ele vai gerar um conflito entre países. Tá? Então, vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Quais foram as grandes políticas nacionalistas que influenciaram o início da Primeira Guerra Mundial? Vocês têm um tempinho aí para pensar e escrever e a gente já retorna com a alternativa. Então, alunos, responderam? Vamos lembrar que é um exercício discursivo, eu estou dando uma sugestão de resposta para vocês. O texto de vocês não tem que estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos têm que aparecer obrigatoriamente.
Então, a resposta aqui, quais foram as grandes políticas nacionalistas que influenciaram o início da Primeira Guerra Mundial? Entre as políticas nacionalistas, destaca-se o pan-germanismo, liderado pela Alemanha, e o pan-eslavismo, liderado pela Rússia. Alguns livros também falam do revanchismo francês, que queria se vingar da Alemanha depois de uma derrota militar, como um movimento nacionalista francês. Também pode ser colocado aqui dentro dessa ideia. Mas o grande problema que nós vamos ter aqui vai ficar conhecido como a questão Sérvia, a questão da Sérvia. Uma das disputas que impulsionaram a deflagração da Primeira Guerra Mundial foi a anexação desse território aqui, chamado Bósnia-Herzegovina, que foi a anexação por parte do Império Austro-Húngaro. Mas a Sérvia também queria essa região. Então, nesse conflito aí, você começa a ter um conflito justamente por esse território. Aí você vai ter a questão sérvia. A Sérvia ela tinha um plano de tentar juntar vários povos dessa região para construir uma grande Sérvia, que daí iria competir com a Áustria. Tá? Em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou a região, o que causou um grande descontentamento entre os sérvios. Então você já tinha uma questão latente aqui, mas veja que foi em 1908. A guerra só começou em 1914. Então já havia aqui uma situação de atrito entre eles, que vai amadurecendo com o tempo. Tá? E você vai ter essa região, o sudeste da Europa, que é a região dos Balcãs. Essa é uma região bastante problemática para a Europa até hoje, porque você tem uma grande confusão de povos diferentes aqui, de origens diferentes, de religiões diferentes. E isso vai gerar muito conflito entre esses povos. Conflitos que vão acontecer na Primeira Guerra Mundial, conflitos que vão acontecer na Segunda Guerra Mundial, conflitos que vão acontecer durante a Guerra Fria e todo o período do século XX. Essa é uma região que é conhecida como barril de pólvora da Europa, porque por causa dessa mistura de povos, culturas e religiões muito diferentes. Tá? No auge da tensão dos Balcãs, ocorreu quando o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e sua esposa resolvem visitar a cidade. Havia meio ali uma situação de descontentamento e esse príncipe, ele acreditava que ele indo lá pessoalmente, ele poderia amenizar os ânimos, mostrar que ele era um cara legal, que valia a pena ficar fazendo parte da Áustria. Quando ele vai fazer essa visita, ele é assassinado por um jovem estudante que militava pela causa da Sérvia. Então aqui, gente, nós temos a última foto do Francisco Ferdinando, justamente saindo de um hotel com toda a sua comitiva e a sua esposa. Essa foto foi batida minutos antes do seu assassinato. Ele entrou no carro, foi sair pela rua e fizeram um atentado contra ele. Inicialmente, um grupo de estudantes tentou usar granadas para explodir, o motorista conseguiu desviar, mas aí o carro morreu e um estudante sacou o revólver. Tá? Isso aqui, o assassinato dessa pessoa, é considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial. É aqui que a coisa vai se desenrolar. Quem foi esse estudante? Foi esse carinha aqui chamado Gravilo Princeps. Aqui nós temos uma imagem que mostra justamente logo depois que ele assassinou o príncipe. Ele aqui está sendo preso pela polícia e levado na delegacia. Tá? Nascido em 1894, Gravilo era um estudante ainda, e ele participava de um grupo nacionalista sérvio, que era chamado de Mão Negra. Era um grupo assim que defendia o pan-eslavismo, inclusive. Eles defendiam a tutela da Rússia para ajudar os sérvios são um povo eslavo também. Tá? O objetivo deles era o quê? O rompimento das províncias eslavas da Áustria-Hungria, ou seja, se separar os eslavos dos austro-húngaros, para que assim pudessem ser reunidas e formar uma grande Sérvia, ou também pode ser chamada de Iugoslávia. Esse era o grande objetivo deles. Tá? E para isso, eles faziam de várias ações terroristas, e por diante. Gravilo Príncipe foi diagnosticado com tuberculose. Nessa época, você ter tuberculose era uma doença que não havia cura. Então você sabia que você poderia acabar morrendo. Era a única finalidade, o único fim que ia ter a tua vida seria a morte pela tuberculose. Era uma doença muito ruim para a época. E justamente o Gravilo Príncipe, ao saber disso, ele fez esse atentado. Ele fez esse atentado pela Grande Sérvia, para dar um motivo para a vida dele. E acabou sendo preso. Uma curiosidade para vocês, ele não soube a dimensão da grande guerra que ele criou. Ele faleceu na prisão, ele não viu o fim da guerra. Ele ficou ouvindo as notícias da guerra acontecendo, mas ele nunca viu o fim. Ele faleceu em 1917, um ano antes do fim da guerra, quando a guerra já estava num dos seus períodos piores, mais complicados possíveis.
Tá? Então, o Império Austro-Húngaro enviou um ultimato para a Sérvia, onde exigia punições severas e uma lista de exigências que deveriam ser acatadas imediatamente. Uma curiosidade para vocês. Eles pediram 15 exigências. A Sérvia aceitou 14 delas. Aceitou. Quanto à investigação, quanto à indenização, ela só não aceitou uma exigência, que era permitir o exército da Áustria entrar na Sérvia. Gente, um exército estrangeiro entrar no país é uma invasão já. Essa foi a única exigência que os sérvios não aceitaram. O resto, eles aceitaram o julgamento, aceitaram entregar o assassino, aceitaram pagar reparações, aceitaram deixar policiais e investigadores da Áustria irem até a Sérvia para conseguirem analisar, investigar. Eles só não deixaram entrar o exército sérvio. Tá? No dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Aqui começou tudo. Isso vai marcar o início da Primeira Guerra Mundial, porque agora a política de alianças e os movimentos nacionalistas vão ser ativados na guerra. Mas afinal, como foi que a guerra de fato começou? Bom, a Alemanha declarou seu apoio ao Império Austro-Húngaro, enquanto a Rússia declarou o apoio à Sérvia, visando abrir ali o estreito de Bósforo, onde fica a cidade de Istambul hoje, que a Rússia sempre ambicionou dominar esse território. Logo então, com as políticas de aliança, outros países foram então declarando guerra uma com a outra. E foi uma guerra atrás da outra. Em menos de um mês, todas as declarações de guerra já estavam assinadas. Então, logo, outros países foram um a um, declarando seus apoios e começava a se configurar, então, esse conflito global. Tá? Vamos lembrar que a Europa, no início da guerra, perceba uma coisa muito importante, é a quantidade pequena de países que tinham aqui. Se você olha um mapa da Europa hoje, quantos países você vê? Quantos novos países tem se você comparar com isso aqui? Então você tinha a Rússia, muito dominadora no leste europeu, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, a Itália, a França e o Reino Unido. E duas políticas de aliança aqui muito bem estabelecidas. Rússia, Reino Unido e França cercando o Império Alemão, Austríaco e a Itália, e o Império Alemão, Austríaco e Itália coesos aí contra essa aliança. Então, dentre as causas da Primeira Guerra Mundial, destaca-se a questão balcânica. Como que nós podemos explicar o que foi essa questão balcânica? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Pensaram, responderam, escreveram direitinho. Então, como podemos explicar a questão balcânica? Podemos explicar através dos interesses do Império Austro-Húngaro em anexar esse país com um nome complicado, Bósnia-Herzegovina, e em conflitos com o pan-eslavismo russo, liderado nessa região pelos sérvios. Então você vai ter questões de nacionalismo, você vai ter questões políticas, você vai ter até questões imperialistas. Lembra que nós estamos falando aqui de 2 impérios que já estão entrando em conflito imediato. Então, gente, retomando, o que nós vimos na aula de hoje? Vimos os fatores decisivos para o início do conflito, que estavam muito além do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Tá? Ele foi só o paviozinho, mas você já tinha toda uma situação de conflitos muito elaborados, tá? Que esse paviozinho vai fazer explodir. E os avanços imperialistas das nações europeias, o clima de tensão gerado pela paz armada, favoreceram o início de um conflito aí de tão grandes proporções. Então, gente, agradeço mais uma vez vocês por essa aula e até a próxima.